Já vou adiantando, tenho 4 informações para trazer nesse vídeo aqui do Fluminense. 3 eu vejo como boas, uma nem tanto. E outra observação também, eu sei que você já está reparando na minha grande espinha no meu rosto. Então, é isso mesmo, é uma espinha, não estranho, não está brilhando aqui, porque tá crescendo, daqui a pouco estoura, fica tudo certo, mas vamos para as notícias do Fluminense nesse vídeo da Central Fluminense. Seja bem-vindo, torcedor tricolor. Se você não conhece o nosso trabalho, já vai se inscrevendo, deixe seu like, comente no vídeo, bairro, cidade, estado, país que está assistindo esse vídeo da Central Fluminense. Central Fluminense todos os dias aqui no YouTube, trazendo as mais importantes notícias do Fluminense num só lugar. Nossa estratégia, nosso trabalho é esse, trazer todas as notícias do Fluminense aqui no nosso canal, para você não precisar procurar em vários sites, em vários lugares. Na Central Fluminense você vai acompanhar todas as notícias do Tricolor, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência novamente. Vamos começar com as informações, vamos começar com as notícias, que é o que importa aqui. Vamos lá, assista esse vídeo até o final, que é importante também, tá, galera? Com a volta de Alexander na próxima semana, Diniz ganhará mais uma opção de meio no Fluminense, né? A gente pode dizer até que é um reforço, né? O elenco do Fluminense tá atuando no Campeonato Carioca sem o Alexander, porque tá jogando no Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira na Colômbia. Ele deverá estar em breve disponível para ser opção do técnico Fernando Diniz e voltar a campo pelo Fluminense para fazer a estreia na temporada. Importante lembrar, Alexander não jogou ainda nessa temporada pelo Fluminense. O Brasil ainda tem mais 2 jogos pelo torneio sul-americano, contra a Colômbia no dia 9, contra o Uruguai dia 12, fechando o hexagonal final. Após essa data, Alexander deve voltar na próxima semana para se representar ao Fluminense. Inclusive, deve estar à disposição para o jogo contra a Portuguesa no dia 25. Após a partida contra o Vasco, vai haver um hiato aí de partidas. Se eu não estou enganado, o Fluminense vai jogar contra o Vasco. Deixa eu ver certinho aqui. Vamos lá. Fluminense joga contra o Vasco no domingo, dia 12, 6 da tarde. Depois só volta a jogar no dia 25 de fevereiro. Olha o hiato grande aí que teremos. 13 dias sem acompanhar o Fluminense. Vai ter o carnaval ali no meio e etc e tal. Mas é essa distância aí mesmo. Então, até lá, Alexander já possa ser utilizado. Com o retorno dele, ele vai ganhar mais uma opção para montar o meio-campo. Eu espero, né, fielmente que o Fernando Diniz não coloque o Alexander na lateral esquerda. Ah, mas o Jorge tá acima do peso, o Calegari eu não confio, não tem qualidade para jogar ali. Mas é um desperdício colocar o Alexander na lateral esquerda, ele joga muito no meio-campo. Imagina um meio-campo com André e Alexander, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Keno do meio para frente, Cano. Cara, é um puta meio campo. Ele vai dar essa qualidade que tá faltando ali, de repente jogando de segundo volante no lugar do Martinelli, ou até jogando junto com o Martinelli. O Fernando Diniz pode optar por jogar com o André, Alexander, Martinelli, um meio campo móvel, né? Um meio-campo moderno, um trio de meio-campistas que sabem marcar, Martinelli nem tanto, mas sabem o que fazer com a bola, isso é importante, fechando ali o quadrado, né? Ou um losango com Paulo Henrique Ganso, com John Arias e o Germancano no ataque. O time funcionou assim com o Iago Felipe, né, no final do ano passado. Por que não funcionaria com Alexander, André, Martinelli, Ganso, John Arias e Cano? Então, assim, eu espero realmente que o Diniz utilize, veja o Alexander como um jogador de meio campo, tá certo? Essa é a primeira notícia, vamos para a segunda, porque é notícia legal, é notícia importante. Por quê? A Fluminense prestou uma das suas maiores promessas para o Campeonato Paulista para a Ferroviária. A Ferroviária perdeu na noite de ontem, mas John Kennedy deixou a marca dele e segue como artilheiro do Paulistão. O atacante já marcou 5 gols, já pelo Campeonato Paulista 2023, tá certo?
Ferroviária foi goleada pelo Mirassol por 4-1, mas o John Kennedy fez o seu 5º gol no ano e voltou a se isolar como o maior goleador da competição. Estava empatado com o Roger Guedes do Corinthians, que marcou 4 vezes, né? Importante lembrar, John Kennedy está emprestado somente ao final do Paulista e Fernando Diniz já sinalizou que pretende contar com o jogador, né, após os campeonatos estaduais para dar oportunidade ao jovem na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. John Kennedy é peça que interessa ao Fernando Diniz e deverá ser utilizado no seu retorno de empréstimo, tá certo? John Kennedy está arrebentando, é tudo que a gente queria. Tomara que esse rapaz coloque a cabeça no lugar. Ele tem muito futebol, gente. Vocês não têm noção. Eu enxergo um potencial no John Kennedy de ele ser um jogador para sobrar aqui no Brasil, ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Ser, por exemplo, igual o Dudu, o Rony, o que se tornou o Rony, né? O Rony não tinha grife, mas o que se tornou o Rony agora no Palmeiras também é um jogador muito importante. Ele tem capacidade para ser um Gabigol, um Pedro também. Ele tem a capacidade para ser um jogador decisivo a nível Brasil. Então, ele precisa colocar a cabeça no lugar primeiramente e ir se desenvolvendo. E quando ele tiver maduro, meu irmão, ele botando a cabeça no lugar, ele vai ajudar muito o Fluminense. Ele pode jogar no lugar do Cano, ele pode jogar do lado do Cano. Então, assim, ele pode dar opções de variação a qualquer técnico que estiver à frente do Fluminense. No caso, hoje é o Fernando Diniz, mas futuramente pode ser outro. O John Kennedy, ele pode dar essa opção, porque ele é um atacante de muita mobilidade e uma finalização excelente. Ele tá comprovando isso no Campeonato Paulista, tá certo? Além de John Kennedy, outro emprestado pelo Fluminense tem se destacado no Campeonato Estadual pelo Bangu. Ah, quem é? No Bangu, gente? Caramba! O Gabriel Martins foi emprestado, mas não é ele. O Davi Alves foi emprestado, mas ele teve lesão, o zagueiro. Quem tá se destacando no Bangu é o Edinho, que tá jogando de meia, tá sendo camisa 10 da equipe comandada por Felipe Maestro. O volante Edinho está emprestado ao Bangu, tem chamado a atenção lá no clube da Zona Oeste, atuando como camisa 10, já deu 2 assistências e tem sido o principal homem de criação da equipe. É também o batedor oficial das bolas paradas, assim como John Kennedy. E Edinho está emprestado até o final do estadual. Além dele, o atacante Gabriel Martins, que não tem se destacado, também está emprestado. Eu falei da situação do Davi Alves, né? A gente trouxe até a informação aqui na Central Fluminense uma semana e meia atrás, 2 semanas, que ele teve uma lesão grave no joelho, passará por cirurgia. Então, ó, Edinho tá se destacando muito no Bangu. E eu tenho uma notícia ruim sobre o Edinho. O contrato dele é até apenas o final deste ano de 2023. Não sei qual é a do Fluminense, vai querer renovar com ele ou não, mas no meio do ano, se não renovar com o Edinho, ele já vai poder assinar pré-contrato com qualquer equipe. Abre o olho, Fluminense, abre o olho, que a gente não pode perder um jogador que está se destacando aí em campeonato estadual. Ah, não quero utilizar o Edinho, né, o Diniz não vê ele jogando na sua equipe, etc e tal. No mínimo, ele serve como uma moeda, boa moeda de troca. Ele pode ser vendido para o Fluminense ganhar um valor. O que não pode é o Fluminense perder o jogador de graça, tá certo? Aí é outra discussão, se tem que usar, se não tem que usar. Isso aí é comissão técnica e gestão do Fluminense. O que não dá, na minha visão, é perder o jogador de graça, de bobeira, sendo que ele está se destacando. Tá certo? Vamos para a última notícia, e essa última notícia aqui, eu falei, né? Eram 3 boas notícias, né? Notícias agradáveis, e tinha uma que não era tanto. E eu vou trazer o porquê eu acho disso. A apuração do jornalista Paulo Brito da Netflu, débitos com a gente continua, e Fluminense está devendo empresários de Marrone e Cristiano, tá certo? O Fluminense voltou a ter problemas com relação ao repasse de valores a empresários, né? Na verdade, a situação segue acontecendo, mesmo que em menor escala na gestão Mário Bittencourt. A Netflu apurou que dois dos casos mais recentes são os do representante do lateral esquerdo Cristiano e do atacante Marrone. Outros agentes passam por situação semelhante. A cúpula ainda assim entende que tanto a negociação para Cris Silva com Talheres
como o desejo de permanência de Marrone, não serão afetados, tá certo? Então o Fluminense está devendo os empresários aí, o staff de Cris Silva e Marrone. É dois dos muitos agentes que o Fluminense está devendo, segundo a Netflu. Importante lembrar que o Fluminense enviou para o Midland da Dinamarca uma proposta oficial para renovar o empréstimo do atacante Marrone. Ainda não obteve resposta. A gente não tem essa informação ainda. Qual foi a resposta do time dinamarquês? A ideia do clube é um novo contrato, vai até para ser até o final do ano. O pedido foi feito inicialmente pelo técnico Fernando Diniz e acatado pela direção tricolor, o que eu não entendo, cara. O Fluminense pagou cerca de 400 mil euros no meio do ano passado, cerca de 2 milhões e 200 mil reais na época, para pegar o Marrone por empréstimo de um ano. Pouco foi utilizado pelo próprio Fernando Diniz, o Marrone. Dá para contar aí, acho que nos dedos das mãos, quantos jogos o Marrone jogou pelo Fluminense, sem contar a minutagem, que foi baixíssima, né? E agora o Fernando Diniz pede para renovar o contrato do Marrone e nessa atual temporada também quase não está utilizando o jogador. Na última partida não entrou. Acho que nas últimas 2 partidas o Marrone não entrou, últimas 3. Cara, qual é, Fernando Diniz? Ou você vai usar ou não vai usar, porque isso tem custos para o Fluminense. O técnico tá pedindo um jogador, beleza, mas tá pedindo um jogador que ele vai contar que ele vai utilizar, mas ele não tá utilizando o Marrone. Então, por que quer renovar? Por que pediu para renovar o contrato com o Marrone? Isso precisa ser bem claro, gente. Porque assim a gente de fora olhando, pô, pediu para renovar com o Marrone e ele não entra, tá lá à disposição e ele não serve, nem quando tá ganhando, né? E nem quando tá perdendo, porra, vai utilizar o Marrone como? Isso só gera custo pro Fluminense, que de repente o Fluminense, nessa nova proposta de estender contrato, vai ter que gastar mais dinheiro. A gente já gastou um valor milionário pelo empréstimo do Marrone, mais salário, que não deve ser baixo. E vai gastar mais por empréstimo e quase não vai utilizar o jogador? Parece desperdício de dinheiro, mas a diretoria está acatando o pedido de Fernando Diniz. Não sei a opinião de você, torcedor tricolor, que está acompanhando esse vídeo. Essas eram as notícias que eu queria trazer, tá? Muito obrigado pela sua audiência até o final. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. Valeu? Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto, galera. Continue acompanhando os vídeos da Central Fluminense todos os dias. Valeu.